que a gente vai ver hoje aqui é um pré-dimensionamento. E a gente precisa... Né, o que é esse pré-dimensionamento? Quanto um sistema produz? Se eu preciso de 1000 kWh, qual o tamanho do meu sistema? Quantos quilowatt pico eu preciso? E isso é importante. Se a geração de energia está intrinsecamente ligada com a quantidade de radiação que chega no meu módulo, essa radiação que chega no meu módulo, ela varia em função do local do globo terrestre onde o meu módulo está instalado, do azimuth que meu módulo está instalado, do ângulo azimutal do meu módulo, do tilt, da inclinação do meu módulo, eu não tenho uma resposta única. Essa geração ela vai variar de ponto a ponto, de condições para condições. Eu preciso saber como é que eu estimo isso aí, de onde é que vem também as estimativas que os softwares me dão. Então, quando eu uso um software, seja o PVSys, seja o Solergo, seja o PVSol, seja qualquer um, ele está fazendo uma conta a partir de uma base de dados. É óbvio que ele usa mais parâmetros, ele faz contas mais complexas, por isso eles são mais assertivos do que esse cálculo simplificado aqui que a gente vai ver, mas a base inicial é mais ou menos a mesma. A filosofia é parecida. Bom, a gente vai voltar lá, tá? Naquela figura que a gente viu na aula 1, se não me falha a memória, foi na aula 1 sim, que aqui seria a curva de geração durante um dia de um módulo qualquer, num dia ótimo, né? Então, em função da irradiância, de manhã cedo não tem irradiância nenhuma, aí o Sol nasceu, ele foi fazendo o seu caminho, quando ele está lá por volta das 11 horas, né, ele está com uma insolação, com uma irradiância boa, maior até do que o meu watt metro quadrado, ele vai e volta até se pôr, né? Então, a energia que a gente recebeu, que o meu módulo recebeu, é o número de horas multiplicado pela potência por metro quadrado. Então, justamente esse produto é a área sobre essa curva. Bom, o que eu quero saber é o seguinte, qual é o número de horas que, se eu tivesse com uma irradiância fixa de 1000 watts por metro quadrado, que eu teria a mesma energia, ou seja, a mesma área. Ou seja, isso aqui seria o número de... Essa média, ou seja, eu peguei uma área, eu peguei esta energia, que ela ocorre em irradiâncias por metro quadrado diferentes, simulo e transformo ela num equivalente onde ela é fixa. Esse equivalente onde ela é fixa me dá um número de horas por dia, o número de horas de sol pleno. Ou seja, seria a mesma coisa, em vez do meu sol começar sem nenhuma irradiância, né? Está de noite ainda, amanheceu, me deu um pouquinho de radiância, vai me dando um pouquinho de radiância, vai até chegar no máximo e depois ir reduzindo essa irradiância para me entregar uma quantidade X de energia. Eu quero que ele entregue a mesma quantidade de energia, só que de uma forma fixa. Qual forma fixa que eu determino? 1000 watts por metro quadrado, e nós vamos falar isso em uma aula futuro, né? Da onde veio o 1000 watts por metro quadrado. No momento, vamos só aceitar isso, tá? Então, eu preciso saber o quanto que é, então, quanto que é esse número de energia que eu gero por local do globo terrestre, por local onde eu quero, tá? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar uma base de dados, um mapa solarimétrico, tá? Eu posso, né, resolver também colocar uma estação de medição, uma estação solarimétrica na minha casa e ficar medindo lá durante vários anos e fazer a curva para minha casa, levantar os dados para minha casa. Eu não vou fazer isso, né? É óbvio. A gente até faz isso em usinas para leilão e coisas do gênero, isso tem que ser obrigatoriamente feito. Em mini geração, em micro, a gente não faz isso prévio. Então, a gente precisa pegar os dados de algum lugar. Tem uma série de locais onde você tem esses dados, e eu resolvi usar aqui, para o nosso caso, o mapa solarimétrico do Brasil de 2017. Se não me falha a memória, no final aí a gente vai deixar o link também, tá? Aí eu peguei um print aqui da tela, tá? Eu posso fazer o download, obter os dados em CSV, em outras coisas.
É assim que o pessoal usa para planilha. Então, quem tem uma planilha, que comprou uma planilha automatizada ou coisa do gênero, o que a pessoa fez foi baixar os dados em CSV, botou no Excel, fez as contas que ele tinha que fazer e preparou assim a base de dados, né? Então, você vai entrar lá no site onde tem o Atlas, depois a gente faz isso aqui juntos, tá? Quando a gente terminar a aula, aí eu entrei lá no Rio de Janeiro, tá? E aí ele me mostra aqui, ele faz vários quadrados, tá? Ele subdivide o local em vários quadrados e eu vejo onde está o que eu quero. Eu também posso entrar com a latitude e longitude se eu quiser. Aqui eu já sabia mais ou menos onde é que eu queria. Queria pegar parte do Rio de Janeiro, aqui, parte da capital. Então, marquei aqui que eu queria justamente o quê? Justamente queria o quadrado 6465. E aí eu tenho a opção de ter o valor de irradiância global horizontal, a irradiância no plano inclinado, ou seja, com a latitude do local, a irradiância direta normal e a irradiância, aqui tá par, não era para ser isso, tá? E a irradiância difusa, tá? O que eu vou usar? Não, aí vai depender da minha situação, mas normalmente como a gente vai botar, na grande maioria dos casos, o módulo inclinado, mais ou menos na posição da latitude, a irradiância do plano inclinado. Se por algum motivo qualquer você tem um telhado que ele está basicamente a 0 graus e você opta por não corrigir a inclinação do telhado, aí você usaria a global horizontal, que seria um pouco menor aqui quando a gente está próximo, quando a gente está fora da linha do Equador, tá? Então aqui, né, eu entrei, aí a gente entra no local e quando eu botei aqui o local, ele me disse os dados aqui daquele quadradinho, 6465, né? Quais são os dados de latitude e longitude, não interessa. Qual é a média de watts-hora por metro quadrado por dia anual, tá? Então tem aqui a média anual e a média mês a mês. O que a gente vai fazer? Se eu pegar watts-hora por metro quadrado por dia e dividir pelaquela irradiância de watts por metro quadrado, eu vou ter uma unidade, abre aspas, hora-dia. Hora-dia de quê? Hora-dia de sol pleno. Hora-dia de sol pleno. Tá? Ou seja, isso aqui que eu fiz, essa conta, de pegar... Vamos voltar lá. Eu peguei esse resultado... Ops. Aquele 4.000 e pouco era esse resultado aqui, ó. Era esse resultado. Eu peguei, dividi por isso aqui, o que eu obtive? Obtive esse número, o número de horas de sol pleno. Ou seja, o número de horas onde o sol, abre aspas, estaria a 1.000 watts por metro quadrado. Eu faço isso para simplificar as minhas contas, tá? Então, nesse caso aqui, aí eu errei aqui quando digitei tudo, gente. Eu errei tudo, tá? Agora que eu vi aqui, eu troquei o 9 pelo 8 aqui na frente e as contas vão estar erradas, tá? Então, quando for o PDF upado, ele vai certinho, tá? Então, eu peguei aqui que anualmente no Rio de Janeiro, a média anual para esse quadrado aí, dentro daquela latitude e longitude do Rio de Janeiro, é que eu tenho 4,98, aqui está 89, tá? Porque eu errei na divisão, tá? Então vamos trabalhar com 4,89, só porque os cálculos estão com 4,89. 4,89 horas por dia, onde eu tenho uma irradiação de 1.000 watts por metro quadrado. Bom, se eu pegar um módulo de 330 watts, uma coisa importante que a gente não falou, a gente vai abordar isso também mais na frente, né? Entre eu gerar energia no módulo e essa energia ser entregue à rede, eu tenho perda por aquecimento, eu tenho perda por sujeira, eu tenho perda no próprio inversor, eu tenho perda no cabo, uma série de outras coisas, tá? Então, um número de perdas aceitável é de 20%, tá? Então, eu já estou considerando que as perdas totais aí são 20%. Perdas maiores do que 20%, você precisa dar uma olhadinha no seu projeto, quando a gente estiver dimensionando via software, via coisa do gênero, você tem que dar uma olhadinha no seu projeto, que pode ser alguns índices que você precisa melhorar. E o número de horas de sol a pino seria lá o 4,98
98, eu errei aqui, tá, gente? Aqui ficou 4,89. Então, como é que eu sei quanto de energia esse módulo me entrega? A minha média diária é que eu tenho 4,89 horas de sol pino, vezes 0,33 kW, que é a potência do módulo, vezes 1, que é 100%, menos o 20%. Isso deu 1,29096 kWh por dia. Ou seja, esse módulo, no Rio de Janeiro, me gera, em média, isso aqui por dia. Num total do ano, de 365 dias, esse módulo me gera 471,20 kWh por ano. Tá? Isso é uma estimativa. Reparem, essa média diária não é todo dia. Tem um dia que dá mais, tem um dia que dá menos. Se você instalou o sistema para o teu cliente no período que dá menos, ele vai ficar um período dando menos e quando chegar numa outra etapa vai dar mais, de tal forma que a média se aproxime disso. Mas lembrando, isso é uma estimativa, porque essa radiação ela não é do meu local, ela é daquela área. Esse é o primeiro ponto. Segundo, por exemplo, no caso aí daquele que a gente pegou, ele tem leituras de 15 anos, se não me falhar a memória. Tá? Ou seja, tem 15 anos que veio sendo acompanhado, mas o sol de ontem não é o sol de amanhã. Quanto maior o meu espaço de tempo onde eu analiso o meu sistema, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, mais ele tende a ficar mais próximo dos dados que a gente tinha em condições normais. Mas lembrando sempre, né? Isso é, na verdade, um estudo de probabilidade. Você olha o passado para pensar que é o futuro. Para ser sincero com vocês, essa base aí que a gente pegou é uma base um pouquinho conservadora. Eu prefiro até usar as bases conservadoras, tá? Pelos cálculos que eu cheguei aí, ele ainda está gerando, pelo número estimado, está gerando menos do que eu tenho observado no Rio de Janeiro. Então, é sempre bom a gente dar eu entendo, né? Sempre bom ter uma perspectiva mais conservadora quando eu estou falando com o meu cliente. E uma coisa muito importante, isso não é certeza. Ninguém pode te dar certeza de geração futura. Ninguém, não existe isso. Ah, mas qual é a base de dados que é melhor? Não, eu não tenho isso. Eu tenho base de dados que a gente vê que acabam performando melhor, são mais confiantes, coisa do gênero, mas você só vai poder tomar a sua decisão de qual é melhor para você quando você tiver um monte de sistemas instalados e você puder ir comparando e até chegar nos seus números, tá? Essa base de dados é uma base de dados nacional. A princípio é muito mais sensato usar ela do que usar uma base de dados que é feita via satélite, não está sendo medida aqui, tá? E aqui, se em vez de a gente mostrar o anual, se eu pegasse mês a mês aí, quais são os números daquela tabela, eu jogaria elas mês a mês na tabela, pelo número de dias que tem no mês, e eu teria o quanto esse módulo me gera mês a mês. E aqui eu teria uma estimativa de um gráfico. Tá? Então, aquele número que a gente obteve aqui, deve ser, é óbvio, né? Vai dar errado porque é 4,89, mas seria parecido com esta soma aqui. Né? Então, aqui é uma variação mês a mês, que é bom você ter esse valor, essa variação mês a mês, por quê? Para você ter uma percepção, para você poder comparar o seu sistema, o quanto ele está gerando, com a sua premissa, para saber se ele está dentro ou não de uma expectativa razoável. Vamos lá. Esse aqui é o link, tá? De onde a gente vai entrar aqui no LabRem, tá? Quando eu entrar no Atlas Solarimétrico, para quem for do Paraná, tá? Eu tenho um específico aqui para o Paraná. Entrei aqui no Atlas, segunda edição, 2017, tá? Tem um livro muito legal, se vocês quiserem baixar. Cobre todo o território nacional. Ó, eles pegam as médias anuais e mensais, global horizontal, difusa direta no plano inclinado, em watts-hora por metro quadrado por dia. Tá? Então, você escolhe da forma como você quer fazer. Aqui eu peguei base para o estado, sede do município. Peguei aqui Rio de Janeiro, coloquei
mais ou menos onde eu queria. Deixa eu me achar aqui. Eu tenho aqui ou 64, 65 ou 64, 64. Vou pegar aqui a irradiância no plano inclinado. Aqui ele está me mostrando todos os registros, tá vendo? Quando eu boto aqui 64, 65, eu tenho a irradiância do plano inclinado aqui no Rio de Janeiro, que foi aquela que eu mostrei ali para vocês quando a gente estava calculando. Se eu quisesse usar a 6464, ou aqui aparecem todas, tá? De 640 a 6469. Reparem que ela está alterando, tá vendo? A média altera no intervalo de 10 quilômetros. Cada quadradinho daquele é um quadrado de 10 quilômetros por 10 quilômetros. E vai se alterando. Tá? São valores próximos? Não tem uma variação grande, né? Entre aqui eu tenho o maior 4945 e o menor 4895. Estou falando em 50 watts-hora por metro quadrado. E aqui vai indo mês a mês e você pode fazer essa conta aproximada para qualquer lugar, tá? No Brasil. Tranquilo, pessoal? Alguém tem algum comentário para fazer, alguma dúvida? Algumas coisas importantes. A gente precisa... Desculpa, Leandro, se a base de dados do Cresceb é confiável, é sim. Tanto o Cresceb quanto o Suera são confiáveis, mas eu acho que um deles parou de atualizar, eu não lembro qual. Silvia, essa base de dados aqui tem 15 anos. Deixa eu puxar aqui o Atlas. São mais de 17 anos, Silvia, dessa base de dados, tá? Do Atlas brasileiro, tá? André, eu prefiro usar direta inclinada, mas porque ela já está dentro do meu, ela já está dentro mais ou menos do ângulo que eu vou colocar, tá? Mas você pode, se quiser preferir usar a direta inclinada, a difusa, não tem problema nenhum. Você não vai ter tão grandes variações numéricas, esse é um ponto importante. E lembra, isso é muito, nesse primeiro momento, isso é muito estimado. Por quê? Porque eu não usei. Eu estou considerando que está em condições ótimas, que está num azimuth legal, que está num tilt legal e coisa do gênero. Eu entendo que isso aí é só para uma condição ou de um pré-dimensionamento ou de um residencial, tá? No sistema pequeno. Por quê? Porque reparem, eu não considerei quem é o inversor, eu não considerei quem é o módulo, né? Então, isso altera. Por quê? Os módulos vão ter perdas de potência diferentes por temperatura. Os módulos vão ter, ao longo dos anos, degradações diferentes. Eu não fiz nenhum estudo de sombreamento e coisas do gênero, entendeu? Então, não vejo esse motivo da gente, quando está fazendo uma conta. Eu entendo, se você quiser mais uma assertividade maior, ainda nem uma assertividade, tá? Buscar ter um desvio padrão menor, aí eu acho que você precisa partir para ferramentas computacionais. Por quê? Porque alguém já se preocupou de fazer toda a modelagem de vários parâmetros envolvidos nisso aí, para poder, inclusive, parametrizando o módulo inversor, para poder te dar uma assertividade maior. Então, não vejo grandes vantagens de, nesse momento, sair de uma análise bem mais simplificada, tá? Não vejo. Tony, interpolar valores de várias bases de dados? Pode, mas, de novo, não vejo que você tenha maior precisão, tá? Quando a gente busca ter um desvio estatístico menor, aliás, tentar ter um desvio estatístico menor, a gente acaba comprando base de dados específica para o local que a gente tem, tá? Que pessoas que fazem medições ou coisas do gênero, empresas que vendem isso. Você faz muito isso em usinas maiores, tá? Em usinas de GD, de 1 a 5 megas algumas vezes, e até em usinas de Mercado Livre. Quando você vai validar, e aí você vai comprar, por exemplo, você vai comprar a leitura da SolarGIS, que te custa uma grana, só para você ter os dados daquela região onde você está.
tá? Então, não vejo por que interpolar. E, de novo, para residencial, coisa do gênero, eu não vejo porque você ter menos do que... Você fazer mais conta do que isso. Se você quiser partir para uma computacional, ok, tá? E aí ele realmente vai te dar mais assertividade, tá? Quer dizer, mais assertividade não, né? Eu tô falando assertividade, gente, eu não tô usando o melhor termo, tá? Quando eu tô falando assertividade. O melhor termo é buscar ter um menor desvio estatístico, tá? Buscar. O que não significa que a gente vai realmente conseguir ter um menor desvio estatístico, tá? Assim, Silvia, o que acontece? Se a sua empresa já tem o software, sempre. Se você é uma empresa que está fazendo hoje, você está iniciando agora no fotovoltaico agora, e vai fazer, está começando a vender pequenos sistemas, não tem por que você investir 4, 5, 6 mil reais, 4, 5, 6 mil reais em um software, se você não sabe nem se vai vender e coisa do gênero. Isso é um ponto. A partir do momento que você começou a performar, você vai ter uma ferramenta computacional para te ajudar vai te ajudar para uma série de coisas. Então, eu acho que aí, se você já tem, você faz, por exemplo, como é que eu trabalho? Eu tenho um número de cabeça. Eu tenho um número de cabeça do Rio de Janeiro, tá? Esse número de cabeça para mim é óbvio que ele está errado, porque ele não pode atender o Rio de Janeiro todo, né? Mas se você me perguntar qual é o meu número, meu número para o Rio de Janeiro é 1 kW gera 120 kWh por mês no Rio de Janeiro. Ponto. Isso para que serve esse número? Isso serve para eu ter uma estimativa muito grosseira num primeiro momento que eu já sei de cabeça porque a gente ficou. Os primeiros a gente tinha muito medo, ficava fazendo trocentos mil contas, tá? Então, essa era a nossa ideia. Por isso que eu entendo que não precisa. E aí, quando você começa quando a gente começa a ter muito projeto, coisa do gênero, eu preciso de ferramentas que me ganhem tempo também na concessionária. Então, se você tem tempo, precisa gerar memorial descritivo, uma série de outras coisas, o Solergo vai fazer isso. Então, você tem uma ferramenta que te faz a estimativa de geração, já casando, né, módulo com inversor e coisa do gênero, e te ganha tempo no memorial descritivo, no layout, uma série de coisas. Ah, mas eu preciso validar algumas coisas em usina, aí não, aí já para fazer um estudo de overpenning, por exemplo, eu vou precisar do PVSys. Então, é mais critério da empresa. Lúcio, não sei, nunca tentei. Nunca tentei. Acredito que sim, tá? Acredito que sim, mas nunca tentei. O Labirinte dá as opções de você importar lá, tanto em CSV quanto em CHG e algumas outras coisas. Você pode dar uma olhadinha, tá? Manuel, os créditos ficam para concessionária. Aí depois a gente vai entrar, né, no que vai e no que não fica para... No que vai e o que não vai para concessionária. Vamos lá, a primeira pergunta foi do Leandro, tá? Ele queria saber se o banco de dados do Crescesb e depois o Elvis, se o Suera, se eram confiáveis. Sim, são confiáveis, tá? Mas eles estão sem atualização. Então você pode usar. Esse é o Labirin, ao que me consta, é o mais recente que a gente tem no Brasil. Tá? O André perguntou se para fins de dimensionamento não era melhor usar a irradiação direta e difusa ao invés da inclinada. Eu optei por usar a inclinada porque ele já está me dando diretamente o que cai no módulo onde eu estou no Rio de Janeiro. Tá? Ele já está onde, a princípio, na inclinação, no tilt, que eu vou colocar o módulo. Se quiser usar a direta e a difusa, não tem problema nenhum. Os valores vão dar um pouquinho diferente, mas lembrando sempre, né? Isso são números estimados e a gente fez uma série de considerações aí que nós consideramos que todo o módulo 330 é igual, nós não fizemos o link de módulo com o inversor. Então, esses valores são estimados. Os estimados com uma aproximação razoável para fins do que um pequeno integrador precisa, sim, com uma aproximação razoável do que um pequeno integrador precisa. Lembra-se que você nunca vai prometer ao cliente que você vai gerar aquilo, porque ninguém promete, tá? Mesmo em usinas maiores, onde você tem contrato para isso, existem critérios para você medir o que está acontecendo e saber se a planta entregou aquilo que ela podia entregar, que é uma outra coisa, tá? O Tony perguntou se eu poderia interpolar valores de várias bases de dados para ter maior precisão. Ele pode, mas eu não vejo que ele vai ganhar isso aí em
precisão, aquilo que eu estou falando, né? É estatístico. A gente está olhando o sol passado para definir o sol para frente. A Silvia perguntou até que tamanho eu usaria esse tipo de dado dessa forma, né? E quando passaria para o uso computacional. Eu entendo que o pequeno integrador que está começando, que não tem tanto serviço assim, coisa do gênero, vai usar isso enquanto tiver aí com poucos projetos e muitos orçamentos e poucos projetos. Por quê? Porque esse número é o que tem de planilha. Se você aí entrar na internet e comprar uma planilha de dimensionamento ou coisa do gênero, a planilha está fazendo uma conta muito parecida com essa aqui que eu fiz. Ele pode estar usando uma base de dados diferentes e ele vai refinar a planilha, né? Ele refina para usar algum fator numérico para corrigir o azimuth ou algum fator numérico para corrigir a inclinação, tá? Mas a filosofia é sempre a mesma. Lembrando também que a ideia do nosso curso, né, é dar uma passagem geral naquilo que vocês precisam fazer, até para vocês conseguirem aí, não, eu quero estudar mais sobre o Atlas Solarimétrico, como é que faz essa conta. Então, você agora já tem a noção que eu precisava te dar, sabe que existe o LabRem, sabe que vai buscar outras fontes e vai ler sobre outras fontes, tá? O Lúcio perguntou se eu consigo migrar os dados do LabRem para o PVSys. Eu respondi que eu acho que sim, tá? Mas eu não tenho certeza, porque a gente usa o PVSys no escritório, mas eu não sou o especialista em PVSys, né? Eu mais olho os dados de saída do que propriamente outra coisa. O Manel Moura lembrou, né, que a gente tem uma série de créditos de algumas sobras ou coisa do que o valha que acabam ficando na concessionária, tá? Oi, Bárbara. Bárbara está aqui. Ela está dizendo que você pode cobrar por essa promessa. Pode cobrar por essa promessa, é verdade. Mas isso, lembrando sempre, vamos deixar isso para falar quando o pessoal de grandes usinas, né? Nós pequenos vamos deixar sem essas promessas, por favor. Frederico, não, nós não vamos estudar P50 e P90, tá? E lembrando que esse curso é um curso de introdução que nós não chegamos nem no ponto que eu gostaria de chegar, tá? Eu tô mais preocupado em municiar vocês de informações para quando a gente conseguir chegar na parte de dimensionamento elétrico, do que você precisa entender ou coisa do gênero, que você consiga desenvolver melhor. Inclusive que aí depois disso tudo que a gente deu, você consiga tanto ler um livro de fotovoltaica mais focado na parte da geração energética, de forma mais entendível, ou seja, você consiga interpretar melhor aquilo que está lendo, porque a gente precisa de uma base de conhecimento, quanto se você for divulgar isso dentro do... Desculpa, se você for estudar mais na parte mais técnica, porque mesmo quando eu for pegar lá na 16690 para entender o dimensionamento de cabos, você pode sair e aplicar o dimensionamento de cabos, ponto. Isso é possível, mas o que eu entendo que é de bom tom que você saiba de onde você saiu. Então, o curso é um curso de informações básicas, tá? Para que você possa caminhar. A parte do P50 e do P90 já seria uma coisa avançada e não atenderia, né? Não é um tipo de informação, de conhecimento que atenderia a todo mundo, tá? Então, não está por aqui. Sarlo pediu para dar os passo a passo para acessar o banco de dados em Curitiba, no LabRem. Vamos lá. Então, voltando aqui, primeira coisa que a gente faz, entra no link ali, né? Que eu dei para vocês, tá? Tá aí nos comentários. Clica aqui em Atlas Brasileiro de Energia. Foi. E aí eu posso pegar, tanto baixar o book, tá? Eu aconselho a todos que o façam, até que ele explica como é que é feito esses números, né? Isso não vem da cabeça dos caras também, né? E aí a gente pode baixar de várias formas, né? Tanto o CSV, quanto o CHV, quanto o QGS. Você vai usar isso em vários tipos de aplicativos que você quiser. E no nosso caso aqui, mais fácil, né? Agora, vamos pegar aqui, meu amigo Sarlo pediu Curitiba. Curitiba fica no Paraná. Eu estou aqui no mapinha, tá, Sarlo? Cliquei no Paraná e vou para... Tem todo o Paraná aqui dividido em quadrantes, tá? Dividido em quadrantes. Aí a gente precisa
achar um quadrante. Eu acho que Curitiba está aqui, tá? Vamos ver? Oh, legal, Curitiba está aqui, ó. Ou estava ali, né? Roubaram Curitiba. Aqui. Então vamos lá. Curitiba aqui para gente tá justamente no quadradinho 4187. Vamos lá. Vamos pegar no plano inclinado, por exemplo. Bota o ID que eu queria, 4187. Pronto. Essa aqui são, tá? Eu tenho anual para Curitiba, ou seja, Curitiba dá uma média anual de 4.410 watts por hora por metro quadrado por dia. Se a gente quiser dar uma comparação com o Rio de Janeiro aqui, ó. Se a gente fizer comparação no Rio de Janeiro, que é o que a gente pegou, no Rio de Janeiro, por exemplo, 4.986 contra 4.400 e pouquinho ali em Curitiba. Tá? Vamos ver, vamos voltar ao mapa aqui e vamos ver, por exemplo, aqui é Curitiba, vamos ver se a gente acha Maringá aqui. Se me ajudarem me dizendo se Maringá é para cima ou para baixo, facilita a minha vida. Vamos botar para Ponta Grossa, que eu achei aqui. 4374, Ponta Grossa. Em Ponta Grossa, lupinha de novo aqui. Ponta Grossa já tem mais do que Curitiba. 4.726. Foi? Ali eu mostrei numérico, né? Vocês viram que eu mostrei numérico. Mas vocês vão ver que eles têm outras formas. Aqui eu vou compartilhar com vocês. Deixa eu ver se está aqui certinho, tá? Aqui eu vou compartilhar com vocês a tela. Aqui agora, tá? Isso aqui é uma outra ferramenta, tá? Essa ferramenta é uma ferramenta que a gente faz outro tipo de estudo, mas ele também tem essa ferramenta da Ecotec, tá? Eles são aí também são aí de Curitiba, são meus amigos aí. E aqui, por exemplo, o que ele fez dentro da ferramenta dele? Ele embutiu o Rota Solarimétrico. Então, quando eu estou vendo aqui, quando a gente está vendo aqui o do Brasil, né? Então, pela cor, né, ele tem mais ou menos radiância. Então, aqui eu consigo também, isso aqui é um software para outro tipo de coisa, mas eu posso ver os dados de forma gráfica. Então, aqui está inclusive as curvas de contorno, né? Então, por exemplo, aqui nessa região, aqui eu tenho um mínimo de 4.300 watts-hora por metro quadrado por dia e um máximo, tá? Ele tem essas curvas, todos esses locais estão na mesma região. É uma outra forma de você visualizar, tá? Lá no site do LabRem, você vê que ele te permite também baixar, né, em QGIS, tá? Então, quem usa mapas, essas coisas todas, consegue baixar esses dados para esse tipo de aplicativo, né? Foi exatamente isso aqui que o pessoal da Ecotec fez, tá? O objetivo não é isso, né? É só para isso, mas é uma aplicação. Se a gente ver aqui onde está mais escuro, olha a diferença, né? Olha o quanto eu tenho de mínimo e máximo de energia aqui nessas regiões, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar os estados aqui. Acho que sim, tá? Então aqui tá a divisão dos estados, tá? Eu não sou muito bom em geografia, mas essa área enorme aqui é a Bahia, né? Então reparem o quanto tem de potencial energético aqui nessa região e nessa região, por exemplo. 5.800 e pouco. Com bem menos eu tenho, se a gente for olhar aqui mais ao sul. Essa é uma outra forma de você enxergar esse mapa. Desculpa, essas informações. Eu não estou entrando ainda, né, em geração, né, calculando o quanto que pode, a conta do cliente, coisa do gênero. Eu vou demorar um pouquinho para isso. Eu não quero chegar... Por quê? Porque a gente tem, em meu ponto de vista, errado isso nos treinamentos básicos. Quem tem que saber isso bem é o vendedor, o cara comercial, tá? O engenheiro e o técnico, quem vai fazer a parte técnica, que é o público que eu estou querendo atingir, precisa saber disso. Bom, também precisa entender o comercial, a venda, mas não é a coisa mais importante para ele saber. Então, eu não quero atropelar com vocês, eu só quero dar conceito, porque todo conjunto de conceitos, inclusive agora, essa parte do Atlas que a gente deu, ele vai começar a servir de base para na próxima aula, quando a gente começar a falar, vamos começar a falar de equipamento, vamos falar em módulo e vamos falar em curva IV, tá? E aí, todo esse conjunto de informações dadas até agora vai servir
para vocês entenderem a curva IV, o que ela vai me alterar, né, no estudo de geração energética, e no segundo passo, o que ela vai me alterar no dimensionamento elétrico e na viabilidade ou não do negócio para o meu cliente. Sim, Manel, a região com menor índice de radiação do Brasil é maior do que a Alemanha. Isso é verdade. Ou seja, mesmo as regiões sul do Brasil, elas têm um potencial energético invejável, né? Não precisamos nem... Tanto é que o pessoal do sul arrebenta. Ah, só uma coisa que eu não falei com vocês, os dados desse mapa aqui que eu mostrei aqui da Ecotec, esses dados são justamente do Labirém, tá? O pessoal da EcoTX lá do Ortega pegou esses dados e fez o upload aqui para o sistema deles. Tranquilo, pessoal? Quem usa eventualmente as benditas calculadoras solares também são baseadas, tudo é baseado no mesmo princípio, tá? Pode mudar o máximo que vai acontecer é mudar a base de dados. Busquei aqui no Google uma calculadora solar qualquer, sem fazer muito juízo de valor sobre quem é. Então eu nem conheço quem é, tá? Antes que o pessoal reclame aí, eu nem conheço quem é. Dei só um Google aqui, tá? E entrei nesse site aqui. E aí ele manda eu selecionar meu estado. Vamos ver o que ele vai dizer pra gente, né? Rio de Janeiro capital, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Distribuidor de energia, vamos botar light. Inclinação dos painéis, 10. Inclinação real dos painéis em relação horizontal. Vamos botar 20 graus aqui e o azimuth sendo 0. Então, trifásico aqui, não sei se isso altera ou não. Botei aqui, então, vou botar um consumo de energia qualquer só para facilitar a vida, tá? Isso aqui seria meu consumo de energia, não estou preocupado com isso, tá? E vamos botar o quê? Vamos botar apenas um módulo, que é justamente aquele ali, tá? Um módulo de 330 watts. O que ele vai me dar de geração? Vamos ver os números dele aqui e comparar com os meus números. Vamos ver se a gente diferiu muito, eu e ele. Então, eu estou compartilhando, não é normal. Então, vamos ver, olha os números que eu cheguei. Ele tem 5,39 horas de sol pico. Eu tenho 6. Aqui ele tem 5,80. Desculpa, ele tem 5,39, eu tenho 5,41. Aqui ele tem 5,8, eu tenho 6. Aqui ele tem 5,08, aqui eu tenho 5,39. E assim vai. Repara, a gente tem números diferentes. A média dele é 4,92 e a minha média era 4,98. Tem uma variação entre eu e ele? Tem. Mas os números estão dentro aí de uma ordem de grandeza. Quem está certo e quem está errado? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Nós estamos olhando o quê? O sal passado em uma base de dados qualquer, não sei qual é a base de dados que essa pessoa usa, tá? Mas está dentro de um número esperado. Lembrando sempre, né? A gente não promete geração para o cliente se você for pequeno. Eu já vi gente prometer geração. Como? Ele pega esse número aqui e promete menos 20%, porque aí realmente, se não der isso aí, ele cometeu um erro grande, né? Então, muito cuidado na promessa de geração para alguém, né? Não existe esse negócio de garantir a geração, não. Instala sol. Para os cálculos, você utiliza a radiação no plano inclinado? Eu estou usando. Você pode usar também a direta e a difusa se você quiser. Para ser sincero, eu não faço cálculo. Quem faz o cálculo para mim hoje é o Soler ou o PVSys, tá? Vou ser sincero. Eu não chego a fazer o cálculo na mão, não. Mas eu prefiro usar o inclinado, tá? Se você quiser ser conservador, você pode usar, por exemplo, porque mesmo a direta, você precisa saber a direta com a angulação que está indo, né? Se ele te der a direta horizontal, você não está na melhor condição, por exemplo, no Rio de Janeiro, tá? Mas se você adotando um perfil mais conservador, não vejo inconveniente, tá? Quando eu tiver, por exemplo, em Fortaleza, a global horizontal é o máximo, né? Porque o ideal era que eu ficasse mais próximo do zero realmente no quesito de tilt, né? De inclinação, tá? Em primeira mão para vocês, o link aí do Telegram, tá? A gente pede de que não seja postado propaganda de nada, de ninguém, de preço, coisa do gênero. É justamente para a gente ter acesso aqui
as ferramentas, desculpa, aos PowerPoints e coisa do gênero, e uma outra coisa de dúvida ou coisa do gênero, tá? Mas não é um canal para a gente fazer propaganda, nada disso. Não é o objetivo, não, tá? Quem entrar lá, só olhar, vocês têm acesso no Telegram a todas as mensagens trocadas. Eu liberei isso para ficar mais fácil, quer dizer, você teria o histórico e você já tem lá o PowerPoint, o PDF da primeira aula. Ok? Nossa próxima aula agora é quinta-feira, às 8 horas da manhã, novamente, tá? E aí a gente vai começar a falar sobre a Curve V e sobre módulo, tá? Para mim, esse da Curve V é o mais importante. Tá ok? Então, pessoal, muito obrigado aí pela companhia de vocês. E a gente se fala, a gente se vê em breve, quinta-feira. Forte abraço para todo mundo, hein?